apresentação aqui. Viviane, está nos ouvindo? Está nos vendo? Oi, boa noite. Eu estou ouvindo perfeitamente dentro do tá? A apresentação está aqui. É um tempinho ou já vamos começar? Laboratório. Consegue? Pode, tá? Certo. Tá, então, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Mais um dos nossos seminários de estatística e probabilidade aplicada. Hoje estamos com o Andrei, que vai falar um pouquinho aqui da pós-graduação, que vai falar sobre testes e hipóteses com 10 possibilidades de decisão. Então, Obrigado, Genote. Então, eu sou o Andrei, tenho graduação em estatística pela Universidade Federal do Pará. Sou aluno de mestrado aqui do departamento de estatística. Eu vou falar um pouco sobre a minha pesquisa, certo? Sobre testes de hipóteses com 3 possibilidades de decisão. Depois eu vou falar um pouco sobre uma medida de evidência que o professor Alexandre definiu em 2013 e apresentar um teste de hipótese baseado nessa medida de evidência. Bom, primeiro preciso começar com algumas definições de teste de hipótese, certo? Então, hipóteses científicas e hipóteses estatísticas. Eu acho que um passo primordial é você estabelecer a sua hipótese científica e nós, como estatísticos, traduzir essa hipótese para uma linguagem que nós estamos acostumados, né? Linguagem matemática, linguagem probabilística, linguagem estatística mesmo. Eu vou mostrar alguns exemplos. O primeiro exemplo é bem simples de uma moeda. Você tem uma hipótese que a sua moeda não é tendenciosa. Ou seja, você vai fazer um experimento de lançamento da moeda e ela não vai tender a resultar cara e resultar coroa. Uma possível tradução dessa hipótese é aqui acho que dá para ver, H0, é que a probabilidade da moeda retornar cara em um lançamento é meio. A probabilidade dela retornar cara é meio e a probabilidade dela retornar coroa é meio. Então parece ser uma tradução razoável da hipótese inicial, certo? Aí o próximo passo é definir o experimento que vai ser realizado. Eu posso falar que eu vou lançar a moeda 30 vezes e verificar o número de ocorrências da face cara. Aí eu utilizo o que chama um experimento binomial. Eu posso definir outro experimento. Um experimento binomial negativo, falar que eu vou lançar a moeda até a ocorrência da quinta face cara. Muda o experimento, muda o modelo que vai ser utilizado, no entanto, eu consigo testar com experimentos diferentes a mesma hipótese. Outro exemplo, certo? Você tem um determinado medicamento que tem o objetivo de reduzir a pressão arterial de um determinado grupo, de uma determinada população, e a sua hipótese é que esse medicamento não tem efeito sobre a redução da pressão arterial. Uma hipótese científica, eu escrevi em uma frase, certo? Agora o próximo passo é como eu faço uma tradução dessa hipótese para uma estatística de tal forma que eu consiga testar essa hipótese. Certo? Uma possível tradução é que a média da pressão arterial no grupo que recebeu o medicamento é igual à média da pressão arterial no grupo que recebeu o placebo. Certo? Outro exemplo, uma hipótese científica é que não existe relação linear entre a quantidade de horas de estudo e a nota no exame final. Uma possível tradução é com base em um coeficiente de correlação entre essas duas variáveis. O coeficiente de correlação entre a variável x e y é igual a zero. A variável x está representando a quantidade de horas de estudo e a variável y está representando uma nota no exame final. Então, são 3 exemplos bem simples. Eu acho que deu para entender essa fase inicial. Agora eu vou definir o modelo estatístico, né? Estatística clássica. Então, formalmente, né, matematicamente, o modelo estatístico é definido por essa trinca, né, onde o primeiro componente é o espaço amostral, né, o conjunto que contém todas as possíveis observações do experimento. O segundo componente, uma sigma-álgebra, gerada pelo espaço amostral. E o terceiro componente, que na minha opinião, é o mais importante aqui, é esse P caligráfico, uma família de medidas de probabilidade. Certo? Então, no modelo de probabilidade, no espaço de probabilidade, a gente sabe que
A terceira componente é uma única medida de probabilidade. Certo? Na estatística, eu penso que o modelo estatístico é uma generalização do modelo de probabilidade. Porque o terceiro componente você não conhece a verdadeira medida de probabilidade que representa bem aquele experimento. Então você determina uma família de medidas de probabilidade, certo? E o objetivo é encontrar qual medida de probabilidade que melhor representa o comportamento probabilístico dos nossos dados. Eu posso encontrar qual a medida, ou eu posso fazer uma redução dessa família. Reduzir essa família que eu defini inicialmente por uma subfamília P0 que contém a medida de probabilidade que melhor representa o meu experimento. Certo? Eu vou tratar do caso paramétrico, certo? Mas o caso não paramétrico também é um modelo clássico. No caso paramétrico, quando a gente consegue escrever a nossa família de medidas de probabilidade indexada por uma determinada quantidade, que a gente chama de θ, certo? E esse θ pertence a um conjunto que a gente chama também de espaço paramétrico. A gente define como espaço paramétrico. Então, aqui uma representação gráfica. No conjunto paramétrico, a gente tem espaço paramétrico e a nossa família. Então, tem essa relação 1 a 1 entre os elementos do conjunto paramétrico e os elementos da nossa família de medidas de probabilidade. Certo? Então, a minha hipótese, eu posso escrever a minha hipótese em termos das medidas de probabilidade ou em função dos parâmetros. Então, aqui, por exemplo, eu vou testar uma subfamília, fazer uma redução, né, da família original, pode ser equivalente a fazer uma redução do nosso espaço paramétrico. Acho que eu vou entender essa fase em si. Bom, o próximo comentário, a gente começa de entrar no tema principal do seminário, é sobre duas diferentes abordagens que existem no teste de hipótese. Né? A primeira abordagem é a abordagem do Neyman e do Pearson. O que eles fazem? Eles definem uma hipótese, eles também definem uma hipótese alternativa. Né? E aí, eles falam livremente sobre rejeitar H0 ou aceitar H0. Rejeitar H0 é equivalente a aceitar a hipótese alternativa. Rejeitar H0 é equivalente a aceitar a hipótese alternativa e aceitar H0 é equivalente a rejeitar a hipótese alternativa. Certo? Eles definem probabilidade de erro tipo 2, né? Erro tipo 2 significa aceitar H0 quando ela é falsa, definem o poder do teste. No entanto, o outro procedimento, que veio até anterior a esse, é o procedimento do Fischer, que ele diz que não, só definimos uma hipótese, que é a hipótese nula, e as únicas conclusões que nós podemos tomar é se a gente rejeita essa hipótese ou não rejeita essa hipótese. A não rejeição de H0 não necessariamente implica em uma aceitação de uma hipótese alternativa. Certo? Então ele não define uma hipótese alternativa e não existe probabilidade do erro tipo 2 nesse caso. Né? Então é importante saber que existem essas duas abordagens e que hoje, infelizmente, quando vai ensinar teste de hipótese, existe uma mistura entre os dois, porque você define hipótese nula e define uma hipótese alternativa, no entanto, quando você vai fazer suas conclusões, você nunca conclui que você aceita a hipótese H0, por exemplo. A conclusão é sempre se você rejeita ou não rejeita H0. Bom, mas se eu defini a hipótese alternativa, por que eu não posso concluir que eu aceito a hipótese alternativa, por exemplo? Porque a minha conclusão não pode ser com base na hipótese alternativa. Então existe essa mistura. Quando a gente vai ensinar teste de hipótese. Se alguém que tiver algum comentário, algum momento, pode me interromper, só levantar a mão. Fique à vontade. Então, ok. Testes de hipóteses com 3 possibilidades de decisão. Bom, o primeiro artigo que eu encontrei sobre isso, existem artigos anteriores, na verdade, só que do próprio Neyman, né, que fala sobre uma terceira possibilidade de decisão, que é a possibilidade de você permanecer em dúvida, suspender o seu julgamento, não aceitar a hipótese, não rejeitar a hipótese. Mas um artigo mais recente é o artigo do Berry, que ele trata de duas hipóteses simples, né, a hipótese nula e a hipótese alternativa. São hipóteses simples, o que significa que a sua família de medidas de probabilidade só tem apenas duas medidas. Certo? E aí você quer decidir se
vale mais a pena você ficar com a primeira medida, ou com a segunda medida, ou, nesse caso, se você não consegue ter uma conclusão, né? Os seus dados não trazem evidências para você aceitar alguma das hipóteses ou rejeitar alguma das hipóteses. A partir de agora eu vou supor que nós estamos no caso do Neyman Pearson, que faz sentido falar em aceitação de hipóteses, certo? Então ele comentou sobre a possibilidade de controlar a probabilidade de êxito de 2, nesse caso também. E o próximo artigo, o artigo do professor Alexandre, que também fala sobre isso. Eu vou mostrar apenas artigos que falam sobre testes de hipótese. Eu sei que existem artigos da matemática, certo? Da filosofia que tratam sobre isso também, mas eu estou trazendo artigos que falam sobre testes de hipótese. Artigos de estatística. O artigo de 2013, o professor Alexandre define uma medida, define esse valor que eu vou comentar posteriormente. Ele também define um teste de hipótese com base no S-valor, que também dá a possibilidade de você ficar em dúvida, né? Caso os seus dados não tenham evidências contrárias à hipótese nula, nem contrárias à hipótese alternativa. Então você não aceita e nem rejeita e você suspende o julgamento. O que acontece, né, quando você permanece em dúvida, quando você fica agnóstico? Vou falar sobre o termo agnóstico daqui a pouco. Bom, você pode simplesmente falar que o tamanho amostral não é suficiente para tomar uma decisão, então você precisa ou refazer o experimento ou coletar mais dados, certo? Então você não força uma decisão, né? Eu posso pegar um conjunto de dados, por exemplo, e falar, não, eu quero tomar uma decisão, mas só que aquele conjunto de dados, talvez ele não traga informações suficientes para a gente tomar aquela decisão. Então, você pode pensar que você está forçando a tomar uma decisão. Com essa terceira possibilidade, você não tem essa forçação de par, né? Vamos dizer assim. Eu vou falar sobre esse teste também, que é o teste que eu estou trabalhando na minha dissertação, está derivando algumas propriedades interessantes sobre ele, mas é importante falar que depois do artigo do Berg, entre o artigo do Berg e o artigo do professor Alexandre, eu não encontrei nada sobre isso em teste de hipótese, né? Artigo de estatística. Próximo artigo é o artigo do professor Luiz Gustavo, professor Bicker, Júlio Stern, Fel Stern, em que eles tratam esse tipo de teste de hipótese para verificar a consistência lógica quando você está interessado em testar hipóteses simultâneas. Eles têm um trabalho com testes de hipóteses tradicionais, com apenas duas possibilidades de decisão, aceitar ou rejeitar a hipótese nula. E eles verificaram que não existe um teste não trivial que é totalmente coerente, certo? Só que nesse trabalho de 2016, com testes diagnósticos, eles verificaram que existe um teste de hipótese que é totalmente coerente, seguindo o que eles definiram como coerência. Eles definiram 4 propriedades. Primeira propriedade, monotonicidade. Segunda, invertibilidade, consonância da união fraca e forte, consonância da interseção fraca e forte. Não vou entrar em detalhes do que significa cada propriedade, mas é importante que eles fizeram essa definição. Aí a pergunta que vem, né? Eu já até respondi. Existe um teste de hipótese diagnóstico que satisfaz todas as propriedades coerentes simultâneas? Existe um teste de hipótese que é totalmente coerente? Né? Então não existe. Verificaram que é um teste baseado em regiões de confiança. Então a ideia, né, é bem simples. Quando você define a sua hipótese, a circunferência está definindo o seu θ0, o subconjunto do seu espaço paramétrico que você está testando. E você define também uma região de confiança. Você cria uma região de confiança para o seu parâmetro θ. E a ideia é verificar, fazer essa comparação entre a região de confiança e o que você está testando. Você pode pensar que você está pensando no que você observou e no que está sendo testado. A ideia é, quando você rejeita se a região de confiança estiver contida no θ0 complementar. Ela não tem nenhum tipo de interseção com o θ0 que está sendo testado.
Você aceita se a região de confiança estiver totalmente contida em θ0. E o caso contrário é quando a região de confiança tem interseção tanto com θ0 quanto com θ0 complementar, que é o terceiro caso. Aí você justifica o diagnóstico. Você não toma uma decisão. Essa região de confiança, claro, tem que ter um nível de significância pré-estabelecido, pode ser 5%, 10%, aí vai do pesquisador. Então, eu estou representando aqui. Você rejeita se lambda, indexado por alfa x, que é representando a região de confiança, estiver contida no θ0 complementar. Aceito se essa região de confiança estiver totalmente contida em θ0 e o agnóstico é o caso contrário. Tem uma interseção tanto com θ0 complementar quanto com θ0. Então, às vezes tem um resultado que é muito forte, né, que o único teste de hipótese agnóstica que é totalmente coerente é o teste de hipótese baseada em região de confiança. Aí outros tipos de testes que podem ser utilizados, né? Teste baseado em estatística de teste, você tem uma estatística de teste para testar uma hipótese. Aí você diz que você vai rejeitar se essa estatística de teste for menor do que um determinado limite ali, K1, né? Você aceita a hipótese se a estatística de teste for maior do que um outro limite K2. E o caso contrário, se o valor dessa estatística de teste estiver entre K1 e K2, você fica agnóstico. Exemplo de uma estatística de teste é a estatística da razão de verossimilhança. Outro possível teste é um teste bayesiano, que você utiliza a probabilidade a posteriori, né? E a ideia é a mesma, né? Se a probabilidade a posteriori de θ0 ser menor do que um determinado valor, aqui eu fixei 0,10 e 0,90. Mas pode ser um valor qualquer, desde que esteja no intervalo 0,1. Se essa probabilidade posterior for menor do que 0,10, você rejeita. Você aceita se ela for maior do que 0,9 e você permanece em dúvida se fica agnóstico se estiver entre 0,10 e 0,9. Eu ia mostrar um exemplo desse caso bayesiano, mas não deu tempo de inserir na apresentação, então eu vou ficar devendo para vocês. Outro artigo é do Koch-Krappan, junto com o professor Bick, o professor Stern. Eles definem algumas funções, função poder, essas coisas, mas o resultado importante é que eles verificaram que testes dessa natureza controlam simultaneamente, né, os erros tipo 1 e os erros tipo 2. Então, a probabilidade de você rejeitar a hipótese no cenário mais favorável, H0, é controlada ali por um limite α1. E a probabilidade do tipo 2, a probabilidade de você aceitar a hipótese no resultado, no caso mais favorável, a hipótese alternativa, também é controlada por um limite ali superior ao α2. Falar um pouco sobre... Bom, preciso falar sobre esse valor, mas antes preciso motivar um pouco falando sobre inconsistência lógica do p-valor. Quando que o p-valor dá problema? Um exemplo simples aqui, imagina que você tem duas populações, a população representada por uma variável aleatória normal, com média θ1, e variância conhecida 1. População 2, você tem uma média normal, uma distribuição normal, com média θ2, variância também conhecida 1. Populações independentes, você quer fazer teste de hipótese sobre o vetor de médias, θ1 e θ2. Mas você define uma primeira hipótese, H0, que as médias são iguais, θ1 é igual a θ2, e H0', que θ1 é igual a θ2, que é igual a 2. Logicamente, a gente percebe que a segunda hipótese, H0', implica na primeira. Se H0' é verdade, H0 necessariamente também deve ser verdade. Então, H0' implica na H0. Um exemplo, né, dados, você observou n igual a 100, você observou 100 valores da primeira população e 100 valores da segunda população. Observou x barra, a média amostrada da primeira população, 2,14, e y barra, a média amostrada da segunda população, 1,84. E você calcula o p-valor. Aqui eu utilizei a estatística da razão de verossimilhança. Quando você calcula o p-valor da primeira hipótese, a hipótese mais geral, deu ali em torno de 3%. Enquanto que a hipótese mais restrita, H0', em torno de 10%.
Quando você vai concluir, você conclui que há evidências para rejeitar a primeira hipótese, que θ1 é igual a θ2, mas não há evidência para rejeitar a segunda hipótese, que é a mais restrita. Então você rejeita que θ1 é igual a θ2, mas você não rejeita que θ1 é igual a θ2, que é igual a 2. Então parece ter uma inconsistência lógica aí. Isso acontece no geral porque o p-valor não satisfaz a propriedade de monotonicidade de medidas de evidência. Se você tem duas hipóteses, H01 e H02, e H01 implica em H02, então você espera que a evidência de H01 seja menor ou igual à evidência de H02. Em termos de conjunto de espaço paramétrico, se θ01 está contido em θ02, então a evidência de θ01 deve ser menor ou igual à evidência de θ02. Essa é a propriedade de monotonicidade. Então, esse valor. Então, a ideia é pensar em uma medida de evidência que satisfaça a propriedade de monotonicidade. Que é basicamente isso que a gente vai conversar aqui. Então, imagina que você tem a sua hipótese, o seu θ0, e você observou uma estimativa pontual do seu parâmetro. Θ chapéu. Então, a gente sabe que no caso de um parâmetro só, é possível construir intervalos de confiança, né, para o seu parâmetro. Você tem o seu parâmetro de média, você constrói intervalo de confiança. No caso do multiparamétrico, você constrói também regiões de confiança. Né? A elipse está representando uma região de confiança em torno da sua estimativa de máxima verossimilhança. A ideia é, você está interessado na menor região de confiança que contém pelo menos um ponto de θ0. Certo? Então, você está interessado, na verdade, no nível de significância dessa região de confiança. O S-valor é o maior nível de significância associado à região de confiança que contém pelo menos um ponto de θ0. A ideia é, se o θ chapéu estiver muito longe, né, da sua hipótese nula, a região de confiança vai ter que ser muito grande, até tocar θ0. Consequentemente, o nível de significância dessa região de confiança vai ser pequeno. Certo? Ou seja, se esses dois objetos estiverem muito distantes, esse valor vai retornar um valor muito baixo, consequentemente, você está encontrando evidências contrárias da sua hipótese. Então, esse valor, quanto menor, mais evidências contrárias da hipótese você está se observando. Exatamente igual ao p-valor. Aí está a definição matemática aqui, aí você precisa de uma região de confiança, você precisa definir a hipótese que você está querendo testar. E o S-valor é monotônico. Então, imagina que você tem duas hipóteses, θ02 e θ01, certo? θ01 está contido em θ02. Estou representando as duas regiões de confiança, que a região de confiança mais escura é a menor região de confiança que contém pelo menos um ponto da hipótese mais geral. A região de confiança mais transparente, a elipse mais transparente, está representando a menor região de confiança que contém pelo menos um ponto de θ01. Então você percebe que a região de confiança maiorzinha ali vai ter um nível de significância menor do que a região de confiança menorzinha. Consequentemente, o S-valor de θ01, que é a hipótese mais restrita, vai ser menor ou igual o S-valor da hipótese mais geral. A gente prova isso matematicamente, mas eu coloquei a representação gráfica que eu acho que deu para entender. Voltando ao exemplo. O exemplo que a gente verificou que o valor do problema. Eu não vou mostrar como chega na expressão para calcular o p-valor, mas vocês acreditem aqui que o S-valor da primeira hipótese foi 0,1054, enquanto que o S-valor da segunda hipótese H0' foi menor do que o S-valor da primeira hipótese. Não deu problema, né? Então eu coloquei aqui, resumindo na tabelinha, a primeira hipótese, o p-valor menor, deu 3%, na segunda hipótese H0' deu 10%.
verificou que deu um probleminha ali na hora de fazer as conclusões. No S-valor isso não acontece porque o S-valor da primeira foi maior do que o da segunda. Então eu estou trabalhando nesse teste, com base no S-valor. A ideia é você rejeitar a hipótese quando o S-valor de θ zero for menor do que um determinado limite, alfa 1. Ou seja, se você encontrar evidências contrárias a θ zero, você rejeita a θ zero. Quanto que você vai aceitar? Você vai aceitar quando você calcular esse valor no θ zero complementar. Se você encontrar evidências contrárias ao θ zero complementar, você vai aceitar a hipótese. No caso contrário, você permanece em dúvida. Alguns resultados que foram derivados é que é possível mostrar que esse teste é um teste baseado em regiões de confiança. E além disso, se os limites forem iguais, alfa 1 for igual a alfa 2, o teste é totalmente coerente no sentido do artigo que o professor Esteves de 2016, ou seja, satisfaz as propriedades de monotonicidade, invertibilidade, consonância forte da união e consonância forte da interseção. Caso os limites forem diferentes, a única propriedade que não é satisfeita é a propriedade de invertibilidade. No entanto, essa propriedade a gente pode relaxar ela um pouco e não vai ter nenhum problema de conclusão contraditória. Então, a minha apresentação foi bem rápida. Eu ia mostrar mais exemplos, só que não deu tempo de realizar. Então, acho que a ideia é ter algumas referências. Eu acho que a ideia é mostrar que existe essa possibilidade. A maioria dos artigos sobre esse teste desse tipo são de professores do departamento. E eu acho que ter essa possibilidade de decisão, de não tomar uma decisão concreta entre aceitar e rejeitar, é importante para a ciência como um todo, né? Porque todo mundo usa teste de hipótese, o pessoal da saúde usa teste de hipótese, o pessoal da psicologia, o pessoal da física está usando teste de hipótese, e às vezes os dados que você tem disponível, eles, né, não são bons, né? Então a amostral às vezes é pequena. Então tem vários fatores aí que influenciam. Eu acho que ter essa terceira possibilidade, né, da diagnóstico, suspender a sua decisão concreta, é interessante. Bom, então, a minha apresentação foi isso. Algumas referências, aí o Janote vai disponibilizar a gravação depois, então quem quiser ver os artigos vai estar na gravação, certo? Perguntas, pessoal? Então, André. Você sabe se quando um p-valor ou s-valor no teste com 3 hipóteses, quando ele cresce, você pode ficar agnóstico para sempre? É legal. Tem esse resultado, o resultado está na dissertação. Não quis mostrar aqui porque é um teorema que está dando um pouco de problema para provar, então tem que tomar um cuidado. Mas tem um resultado de consistência do teste. Se a sua hipótese for verdadeira, você não sabe que ela é verdadeira. Se ela for verdadeira, quando o n cresce, você vai aceitar ela. E quando ela é falsa, você não sabe que ela é falsa, mas ela é falsa. Quando o n cresce, você vai rejeitar ela. Então o teste, no geral, é consistente. Teste com 3 hipóteses, não importa se é esse valor ou se é p-valor. Você está dizendo um teste de hipótese agnóstico utilizando o p-valor? Isso. Dá para definir, né? Um teste de hipótese usando o p-valor nesse cenário que eu apresentei em algum momento. Aqui. Dá para pensar nisso. Mas o estado de consistência para o teste com esse valor. Com esse valor baseado em região de confiança. Certo? Agora, esse teste aqui, eu fiz algumas simulações, né, de probabilidade a posteriori, e também eu verifiquei que ele é consistente. Mas agora, com base no p-valor, eu não sei. Andrei, se, por exemplo, as duas hipóteses são falsas e o n cresce, é um caso que você poderia explorar, né? O que acontece? Você vai ficar indeciso mesmo quando ele cresce? Eu acho que sim, né? Você está dizendo simular fora da família de Isso. Põe aqui a medida de probabilidade não está dentro nem de... Eu estava pensando nisso, né? Eu acho que ficar certo, nem de...
Acho que dá um resultado interessante, porque talvez dê para provar que o teorema do limite central também vai depender da hipótese que está sendo testada. Né? Eu não cheguei a verificar, eu pensei nessa situação. Acho que vai depender do problema. Mas realmente seria um resultado interessante. O teste agnóstico, pelo que você falou, se você ficou na suposição de estar agnóstico, então o procedimento parece que é sempre aumentar a amostra mais para... No geral vai ser isso, mas eu acredito que não é só isso. Né? O seu modelo inicial pode estar equivocado. Certo. Essa família pode estar equivocada. Aí o que a gente faz? Né? O estatístico clássico ele vai fazer a verificação do modelo. Verifica o modelo, se verificou a inconsistência, então provavelmente ele vai mudar para ver se ele consegue um modelo mais adequado. Certo? Agora, se o modelo está adequado, se permaneceu em dúvida, aí parece que é o N, o problema deve ser o N mesmo. E por simulação, eu consigo verificar qual o N bom para você tomar uma decisão, de aceitar ou de rejeitar. Eu falo, não, utiliza esse N igual a 1000 aqui que você não vai ficar em 1000. O que estaria para perguntar a respeito disso é que parece muito similar ao que seriam os testes sequenciais. Isso, então o teste agnóstico seria praticamente um teste sequencial que você decide parar sem tomar uma decisão. Não sei. Você diz... Você está testando uma hipótese? Não sei. Eu acho que é mais geral que isso. Né? Não necessariamente precisa ser um teste que você está num cenário de testes sequenciais. Não necessariamente. Mas no caso que você está no teste sequencial, pode acontecer que você fique agnóstico. Sei. Mas não necessariamente nesse cenário. Inclusive, uma dessas definições, né, de propriedades, elas garantem que testes desse tipo eles não dão problema em hipóteses sequenciais. Você está testando coeficiente de regressão marginalmente, beta 1, beta 2, beta 3, você testa uma hipótese para cada marginalmente, depois você vai testar conjuntamente elas. Beta 1 igual a beta 2 igual a beta 3, que é igual a 0. Né? Não. Aí a ideia é, quando você está no modelo de regressão, você está testando tudo conjuntamente, imagina que você está numa hipótese mais restrita. Né? Imagina que você rejeita que beta 2 é igual a 0. E quando você vai testar conjuntamente, você não rejeita. Certo? Beta 1 é igual a beta 2, mas você já verificou que beta 2 é igual a 0, é diferente de 0. Então você deveria rejeitar a hipótese mais restrita. Né? Foi o exemplo que eu mostrei aqui. Com as médias da normal. Pode falar, pode. Pode colocar naquele slide de novo, invertibilidade, isso. Comparando com o método Bayesiano, que você faz o teste de hipótese, não usando o FBST, mas usando a posteriori para tomar uma decisão. Quando você usa uma medida de probabilidade para testar H0, nesse caso, você vai estar ferindo qual das condições? Você, ou a medida de probabilidade, ela satisfaz todas essas quatro? Não satisfaz todas. Ela vai... Não satisfaz as quatro. Consonância da união ou da interseção, não lembro muito bem. Não vai ser satisfeito. Aí eles fazem umas contas lá para definir qual o ponto de corte que você tem que utilizar para o teste ser coerente. Certo? Aí tem alguns resultados sobre isso, mas no geral não satisfaz todas as propriedades. Não vai ser consonância da interseção, por exemplo, forte, tenho certeza que não satisfaz. A consonância da união, eu acho que satisfaz a fraca, mas não satisfaz a forte, alguma coisa assim. Eu acho que só medidas de possibilidade que satisfazem isso, né? Medidas de probabilidade eu não consigo satisfazer. Sim. Uma última pergunta, não sei se mais alguém vai ter depois.
Mas o teste agnóstico fala que seriam os únicos que, pelo que eu entendi, que satisfazem as propriedades de Propriedade coerência. Então, se, por exemplo, tiver uma situação em que você é obrigado a tomar alguma decisão, essa decisão necessariamente não vai ser coerente. Por exemplo, sei lá, Pode ser que ela não seja. operação de salvamento, tem que achar uma pessoa, tem probabilidade de estar num lugar, probabilidade de não estar no outro, aí tem que escolher um caminho, não tem como não escolher. Coerência, quando eu falo, é quando você está numa situação de teste de hipóteses simultâneas. Você tem várias, não uma única hipótese, mas você tem várias hipóteses. Aí você vai testar elas simultaneamente e aí pode ocorrer de ter incoerência lógica aí. Certo? Testes de hipóteses. Agora, quando você tem uma hipótese só, você não tem incoerência, né? Fica a incoerência que pode ter. Você tem apenas uma hipótese. Mas, na situação de hipóteses simultâneas, os únicos testes que satisfazem propriedades coerentes são os testes agnósticos. Tem um teste, né? Que é um teste tradicional, que só tem a possibilidade de rejeitar e aceitar. E esse teste é totalmente coerente, só que é um teste muito trivial, que é um teste baseado, você vai verificar se o seu estimador de máxima, seu estimador pontual, pode ser o estimador de máxima verossimilhança, é exatamente a hipótese que você está testando. Por exemplo, você está testando μ igual a zero. O único teste vai ser, vou aceitar essa hipótese se a minha estimativa de μ for exatamente igual a zero. Isso a gente sabe que dificilmente vai acontecer. Então ele mostra que esse é o único teste, que é um teste muito trivial, um teste tradicional, é o único teste tradicional que satisfaz todas as propriedades de coerência lógica. Você deu para entender mais ou menos? Então, nesse caso, se fosse a questão da pessoa presa no mal, o único teste é esse, saber exatamente onde a pessoa já está ao ficar. Ok? Faz sentido. No caso do modelo mal especificado, a tendência seria a região agnóstica ser maior porque a rejeitar está associada ao teta zero complementar. É isso? O modelo mal especificado? A decisão agnóstica vai ser, pensando talvez assintoticamente, assim. Porque o teta zero está aceitar a hipótese, né? E o teta zero complementar está relacionado com a rejeição. A rejeição. Então, no caso de não ser nenhum nem outro, né? Mas aí a técnica que você utiliza para aceitar e rejeitar, você está utilizando aquela medida de probabilidade, aquela família que você definiu inicialmente. Não leva a nada. De fora disso, você não está considerando o que está fora disso. Você fez esse universo de possibilidades, você está trabalhando ali, naquele universo fechado. Eu acho que depende do jeito que você define a região de confiança, né? Se você define a região de confiança usando a razão de verossimilhanças, aí você já está assumindo que o modelo então você vai estar sempre ali dentro. Mas você pode, às vezes, pegar a região de confiança usando a estatística lógica, sei lá, outros métodos que ajudem você a verificar se o modelo é consistente ou não. Isso é exatamente como a ideia de estudar um tipo de região de confiança. Eu acho que é interessante fazer simulações, que o professor falou, fora da família. Sim. Eu sempre penso assim, né? Se o meu modelo está errado, no entanto, eu estou confiante nele que ele é um pouco adequado, para representar aquele experimento que está sendo estudado. Então eu penso que ele vai capturar, dentro daquele modelo que foi especificado, a melhor medida que apresenta os dados. Certo? Pode ser totalmente diferente da verdadeira medida, mas só que em algum momento ele vai, quando você fecha o universo de possibilidades, você vai encontrar naquele universo qual é a melhor medida que representa os dados. Por isso que é importante fazer a verificação do modelo, para verificar se o modelo ele é adequado para aquele determinado experimento. Mas sim, se você faz um processo de simulação, você gera os dados e você define o seu modelo de tal forma que
aquela medida que gerou os dados não pertence ao seu modelo, depende de cada caso, né? Depende da hipótese que você está testando, depende de qual região de confiança que você vai utilizar. Acho que não dá pra dizer nada muito. Não dá. Outra coisa que eu fiquei imaginando, tipo, qual será que tem um preço pela coerência, né? Com certeza. Será que é muito mais difícil tomar decisões, né? Vai ser muito mais difícil. Com esse valor, então, ele é... A gente diz que ele é mais conservador que o pivô. Então, com certeza tem um... É que no caso do S-valor é difícil definir um corte, né? Um número para olhar. Tipo, no p-valor a gente define 5%, né? Mas no p-valor a gente... Por quê também? Mas no p-valor a gente sabe que a distribuição é uma distribuição de forma zerona, né? Você define os 5%, aí você tem a interpretação frequentíssima, se você repetir aquele experimento diversas vezes sobre as mesmas condições, né? Então tem tudo isso. Aí no S-valor não, o S-valor, o limite de corte que eu vou definir, por exemplo, pode ser 0,20, 0,30, vai depender. Mas ele mesmo assim satisfaz a propriedade de controle do tipo 1. Então, você fixa 5%, você garante que a probabilidade do S-valor ser menor do que 5%, sob a hipótese de que a hipótese não é verdadeira, vai ser sempre menor que 5%. Você consegue garantir isso. Ele controla esse... Depende da distribuição do S-valor. O S-valor ele tem a mesma propriedade do valor P. Sabe a propriedade do valor P? Sim, da uniforme sobre. Está aprovado isso lá também? Esse está aprovado. Eu não mostrei também. Vai estar na dissertação. Também, mas tipo... Você nunca vai errar mais do que você estabeleceu, entendeu? Com um ponto de corte. Se você estabeleceu 5%, você não vai errar mais que 5% nos dois erros, tanto no tipo 1 como no tipo 2. Isso. Acho que é isso. Então, muito obrigado, André, por... Queria concluir falando sobre os seminários. Estamos sem seminário daqui 2 semanas, então não sei se alguém conhece alguém que seria interessante chamar aqui para o seminário, se alguém gostaria de participar, se o professor Alexandre gostaria de apresentar um seminário. Acho legal vocês apresentarem bastante aí. Apresentei bastante. Se vocês quiserem discutir alguma coisa na lousa, qualquer coisa assim, estou disponível. Pensei que tinha sido rápido, mas foram 40 minutos. É exatamente o que eu estava pensando. Pergunta, segurança. 10 minutos de pergunta. Bom, agradeço de novo, novamente ao Janós pelo convite. Eu acho que a iniciativa é muito boa. Eu espero que o pessoal se interesse, né, para apresentar a pesquisa. A sua pesquisa e a gente debater, né? Então, quem quiser também conversar mais sobre esse tema, pode parar aí pelo corredor, quer saber perguntas, essas coisas, que a gente conversa. Obrigado.